Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Tudo bem, né? Comigo também tá tudo bem. Vamos resolver essa questão sobre campo elétrico. Vamos lá. Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da direita para a esquerda, intensidade 10 elevado a 5 Newton/Coulomb. Vamos lá. Então nós temos o campo elétrico de sentido da direita para a esquerda. Então aqui direita, né? Direita para a esquerda, ok? Esse é o sentido do campo elétrico, tá? O campo elétrico é assim, nesse caso. E ele fala para nós que a intensidade desse campo elétrico é 10 elevado a 5 Newton/Coulomb. Ok. Feito isso, tem mais informações. Ó. Coloca-se nesse ponto uma carga pontiforme de menos 2 microcoulomb. Então, aqui está o campo elétrico. Em um certo ponto, então vamos colocar uma carga pontiforme, ou seja, o que importa dela é a carga elétrica, não a sua massa. Então, essa carga elétrica que foi colocada pontiforme P minúsculo é igual a menos 2 microcoulomb. Ok. Aí vamos para a pergunta. Determine, ou seja, determine três coisas. Primeiro, a intensidade, a direção e o sentido da força que atua nessa carga. Então, essa carga elétrica está sujeita a um campo elétrico. Então, o campo elétrico vai puxar ou repelir essa carga, essa partícula. Ok? Vai puxar ou repelir essa partícula. Vamos ver o que vai acontecer. O primeiro passo é determinar o que? A força. Então, força elétrica é igual a carga de prova em módulo, tá bom? Vezes o campo elétrico. Quando fala módulo, pessoal, porque tem que ser positivo, tá? Independente de ser negativo ou positivo, aqui você coloca positivo. Então, força elétrica é igual. Qual é a carga que tem aqui? Não é menos 2? Então, você coloca só o 2. Não é negativo, sim positivo. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Mas como assim menos 6? Pessoal, olha aqui. Tá vendo esse micro aqui, ó? O símbolo grego é o micro. O micro é um símbolo de 10 elevado a menos 6. Por isso que eu coloquei 10 a menos 6. Ok? Vezes o campo elétrico. Quanto vale o campo elétrico? 10 elevado a 5. Então, força elétrica é igual a 2 vezes 10. Quando multiplica potências, você repete a base e soma expoente. Então, 5 não tem sinal, é positivo, né? Menos 6 mais 5 é menos 1. Ok, feito isso, vamos arrumar isso aqui. Não pode ficar assim, tá? Vamos fazer assim, ó. 0,2, tá? Por que 0,2? Deixa eu fazer aqui do ladinho. Porque é assim, ó. 2 vezes 10 a menos 1. Eu quero tirar essa vírgula daqui. Ou esse menos 1 e esse 10. Pessoal, quando a vírgula anda para a esquerda, sinal é positivo. Quando a vírgula anda para a direita, sinal é negativo. Então, aqui tem uma vírgula. Quando não tem vírgula nenhuma, a vírgula está onde? No final, né? Então, eu vou dar uma vírgula para onde? Para a esquerda. Vou deixar ela bem aqui na frente. Como na frente ela nunca pode ficar sozinha, eu coloco um zero. Então, andei uma casinha para que lado? Para a esquerda. Como andei uma casinha, é 1. E como foi para a esquerda, mais 1. Então, ficou 0,2 agora. E menos 1 mais 1 é quanto? É 0. E como é 0, elimina. É só 0,2, tá? E força é dado em Newton. Ok, pessoal? Bom, então achei a força. Primeira parte aqui, determinei a intensidade, tá? A intensidade é isso aqui, a força elétrica. Segundo passo, a direção. Pessoal, o que acontece? A força elétrica sempre tem, ó, direção. A força elétrica sempre tem a mesma direção do campo elétrico. Força elétrica, direção igual do campo elétrico, sempre. Qual é a direção do campo elétrico? Direção o quê? Horizontal.
Tá? Se está na horizontal o campo elétrico, a força também está onde? Na horizontal. Então aqui a resposta é horizontal. Ok? Então, aqui vamos colocar aqui fosse a letra A, né? Aqui fosse a letra B, aqui fosse a letra C. Então a letra A será respondida, letra B também, agora a letra C, né? Que eu inventei aqui. Então, o sentido da força. Pessoal, olha só. Presta bem atenção. Toda vez que a carga for menor que zero, tá? Ela tem, tá? Toda vez que a carga for menor que zero, deixa eu arrumar aqui. Presta bem atenção. Toda vez que a carga for menor que zero, a força elétrica, tá? E o campo elétrico tem sentidos opostos, tá bom? Beleza, pessoal? Toda vez que a carga elétrica for menor que zero, campo elétrico e força elétrica têm sentidos o quê? Opostos. Então vamos lá. Resposta. Então, qual é o sentido? Pessoal, o sentido do campo elétrico é o quê? Direita para a esquerda, não é? Ok. E qual é a carga de prova que foi colocada aqui? Não tem sinal negativo? Como não tem sinal negativo, ela é menor que zero. Então, por ser menor que zero, nós falamos que o sentido do vetor aqui da partícula de prova, né? O sentido dela vai ser o quê? Então, sentido. E aí, já descobriu? Veja, toda vez que a carga de prova for menor que zero o seu valor, ela tem um sentido do seu vetor oposto do campo elétrico. O campo elétrico não é direita para a esquerda, então o sentido dela vai ser o contrário. Vai ser o quê? Da esquerda, sentido. Esquerda para a direita. Então, pessoal, esse é o resultado, né? Agora, vamos fazer outra questão, tá? Olha só. A carga elétrica de uma partícula com 2 gramas de massa, para que ela permaneça em repouso, quando colocada em um campo elétrico com sentido de baixo, com sentido para baixo, e intensidade a 5.000 Newton-Coulomb, é. Veja bem, pessoal. Então, nesse caso, né, vamos imaginar então aqui, né, uma superfície, né, tá? Bom, uma superfície. O que acontece? Tem uma carga elétrica, vou pôr ela aqui, ó. A carga elétrica, tá? De uma partícula que tem qual é a massa dela? Não é 2 gramas? Então aqui, ó. Massa dessa partícula é 2 gramas. Beleza, pessoal? Bom, para que ela permaneça em repouso, então essa partícula tem que estar aqui flutuando, ok? Tem que permanecer em repouso. Ela vai, quando colocada em um campo elétrico. Bom, ela vai ser colocada em um campo elétrico cujo o sentido do campo elétrico é para onde? É para baixo. Mas ela não pode ir para baixo, ela tem que ir para onde? A partícula tem que ir para cima. Tá, pessoal? Vamos fazer aqui, ó. A partícula, ela não pode descer. Ela tem que ficar o quê? Flutuando. Tudo bem? Flutuando. Tá? Ela vai ficar em repouso. Tudo bem? Se ela vai ficar em repouso, o que acontece? Ela tem que ter o seu sentido para cima. Ela não vai subir, mas o sentido dela é contrário. Porque se ela tiver o mesmo sentido do campo elétrico, ela vai descer. Então ela tem que ter sentido contrário. Tudo bem? Ela não vai subir, mas tem que ter sentido contrário. Ok? Vamos lá. Então, quando colocado em um campo elétrico com sentido para baixo, tem intensidade igual a 500 newton. Veja,
O campo elétrico, aqui, ó, esse campo elétrico para baixo, tem intensidade de 500 Newton Coulomb. Ok, pessoal? Então, veja bem. O que acontece? Essa partícula, ela vai ser atraída, pessoal, ela vai ser atraída ou repelida, no caso, por esse campo elétrico. Ok? Ela vai ser atraída ou repelida por um campo elétrico. Nesse caso específico, ela vai fazer o quê? Ser repelida. Por que ela vai ser repelida? Porque o campo elétrico não aponta para baixo, e se ela está em repouso, ou seja, o sentido dela é para cima, mas ela está em repouso, então ela vai ser repelida. Então, como ela vai ser repelida, o que acontece aqui? Nós podemos falar o seguinte, ó. Vamos determinar a fórmula, ó. Então podemos falar que a força elétrica, tá? A força elétrica que empurra ela para cima, ó, a força elétrica está empurrando ela para cima, tá? A força elétrica está empurrando ela para cima, então a força de repulsão está empurrando para cima, vai ser igual ao peso dessa partícula, porque ela tem quantas gramas? 2 gramas. Então vamos lá. Por que que a partícula não cai? Porque tem uma força elétrica empurrando ela para cima. E a massa dela puxa ela para baixo. Ok, pessoal? A massa dela empurra ela para baixo. Só que o campo elétrico gera uma força elétrica que empurra ela para cima. Então ela está em equilíbrio. A força elétrica empurra ela para cima. Mas o seu peso que puxa para baixo, eles estão o quê? Em equilíbrio. Beleza, pessoal? Então deixa eu desenhar novamente aqui a partícula. Ó, ela tem um peso que puxa ela para baixo. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma força elétrica que empurra ela para onde? Para cima. Então os dois estão em equilíbrio. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Nós sabemos que o peso, ele é igual a massa vezes quem? Massa vezes a gravidade. Não é assim? Peso igual massa vezes a gravidade. Ok? Então vamos arrumar a nossa fórmula. Tudo bem? Nós sabemos que força elétrica é igual a carga elétrica, ok? Vezes quem? Carga elétrica em módulo, né? Vezes o campo elétrico. Não é assim? Como eu disse, pessoal, que força elétrica é igual a peso, então no lugar da força elétrica eu vou pôr quem? O peso, porque eles são iguais. Então peso é igual a carga elétrica vezes o campo elétrico. Tem módulo, né? Mas o peso é massa vezes gravidade, não é? Que é igual a carga elétrica pontiforme, tá? Eu vou tirar o módulo dela aqui, tá? Deixar só assim, vezes o campo elétrico. Agora vamos lá. Nós temos a massa dela? Temos. Quanto vale a massa? Vamos substituir. Vale 2. Quanto vale a gravidade, pessoal? Bom, ele não deu no exercício da gravidade, mas quando não se dá no exercício da gravidade, nós podemos usar o valor arredondado da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Gravidade é 10. Tudo bem, pessoal? Continuando. Agora, quanto vale a carga elétrica? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a carga elétrica. Ó, a carga elétrica, né? Então, né? Quanto que vai valer essa carga elétrica? Então, não sei aqui. Vezes. O campo elétrico é quanto? Não é 500 newtons? Então, coloca aqui. Agora, veja bem, pessoal. Só um detalhe. Tá vendo esse newton aqui? Quando se usa newton, pessoal, aqui é quilograma. É quilograma metro por segundo ao quadrado. Enfim, quilograma metro por segundo ao quadrado. Tudo isso resume em newton. Mas você tem que saber que newton usa quilograma. E esse 2 aqui não está em grama? Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Esse 2 aqui, ele é grama. Eu tenho que transformar ele para quê? Para quilograma. Como é que eu faço isso? Fica assim, ó. Para transformar por quilograma, é só dividir por 1000. 2 dividido por 1000. 10 ao cubo não é 1000?
Como é que fica então? Fica 2. Então, vou fazer passo a passo. Ó. Quando divide potência, você passa a potência para cima com um sinal invertido. Ó. Então, aí você transformou em quilograma. Tá? Essa parte da matemática básica aí, né? Ó, você vai dividir 2 por 1000. Beleza. Então, passa para cima multiplicando e o expoente passa para o contrário. Pronto. Transformei para quilograma. Então, como é que fica esse 2 agora? Estava gramas, eu tenho que transformar para quilograma. Então, fica 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 igual a carga pontiforme, né? A carga elétrica da partícula, vezes quanto? Vezes 500. Fazendo um cálculo agora, né? Vamos arrumar isso aqui, tá? 2 vezes. Só quando não tem nada aqui, significa que tem 1. Então vamos arrumar a potência. Repete a base e soma o expoente. Ó. Quando não tem nada, é porque tem 1. Menos 3 mais 1 é menos 2. Que é igual a Q vezes. Tá vendo esse 500? Também vamos arrumar o 500, pessoal. 500 pode ser escrito assim, ó. 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Veja, 10 ao quadrado não é 100? E 100 vezes 5 é 500, tá bom? Porque eu fiz isso, para poder ficar igual aqui com a potência. Continuando, aqui em cima agora, tá? Então, isola o Q, tá bom? Isolando o Q, fica igual. Então, toda vez que eu isolo uma variável, o número que acompanha a variável fica embaixo, para dividir. Então, ficou 5 vezes 10 elevado a 2. Por quê? Ó, eu vou isolar a variável. Isolei. O número que está com ela fica aqui embaixo. É sempre assim. E o outro número fica onde? Fica em cima. Fica 2 vezes 10 elevado a quanto? A menos 2. Tá bom? Elevado a menos 2. Tá? Agora vamos fazer essa divisão. Então, vamos lá. Veja bem. 2, pessoal, vamos fazer a divisão. 2 dividido por 5, pessoal, vai dar 0,4 vezes 10 agora. O que eu faço aqui? Ó? Divisão de potência, você repete a base e o expoente aqui de baixo ele passa para cima. Tá? Ele passa para cima com um sinal invertido, não é? Mais 2, ele passa menos 2. Menos 2 é menos 4. A gente ainda não chegou na resposta que o exercício deu. Ok, pessoal? A gente não chegou na resposta ainda. Vamos chegar lá. O que acontece aqui? Veja bem, pessoal. Ele quer que deixe 40. Vamos fazer esse 0,4 até 40. Vou fazer aqui do lado, tá? Porque ele está bem apertado. Então, 0,4 vezes 10 elevado a menos 4. Como que eu faço para deixar 40? Eu tenho que andar com a vírgula para que lado? Para esse lado. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui para ficar mais longe. Vai ficar bem acertado, ó. 0,4. Deixa eu trocar a cor agora. Olha só. É 0,4 vezes 10 elevado a menos 4. Bom, quando a vírgula anda para a direita, o sinal é o quê? Negativo. Quando a vírgula anda para a esquerda, o sinal é positivo. Bom, eu vou andar com a vírgula para cá então, agora para a direita. Por quê? Porque eu tenho que deixar 40. Fazer ser 40, ó. Então vamos andar uma casinha. Aí a vírgula está aqui agora, né? Coloca um zero. Outra casinha, pessoal. Então a vírgula está onde? Está aqui agora. Então ficou 40 vezes 10. Como andei duas casinhas, então é 2. E como foi para direita, então é menos 2. Menos 4 menos 2 é menos 6. De novo, ó. A vírgula estava aqui, né? Então andou uma, duas casinhas. Quando a vírgula fica desse lado aqui, pessoal, ela pode ficar solteira, tá? Ó, não tem problema ficar sozinha. Então, 40 vezes 10 é menos 6. A gente viu agora há pouco.
não foi? A gente viu 10 elevado a menos 6. Qual é o símbolo disso, pessoal? É o... Isso, é o microcoulomb, tá? Então, a carga pontiforme, né? A carga elétrica da partícula é 40 microcoulomb. Tudo bem, pessoal? Então, ó, 40 microcoulomb. E o sinal, pessoal? Vamos lá, o sinal agora. É positivo ou negativo? Veja bem, veja bem. É bem simples, né? Eu fiz agora há pouco para vocês que, ó, quando tem sentidos opostos, ou seja, quando tem sentidos opostos, o que acontece? Significa que a carga elétrica ela é menor que o zero, ou seja, ela é negativa. Pessoal, ó, sentidos opostos significa que a carga é menor que o zero, ela é negativa, né? Então vamos lá. A carga elétrica, ó, a força elétrica não está empurrando a carga para cima, mas o campo elétrico não está para baixo, ou seja, a força é para cima, o campo elétrico é para baixo. Significa que são sentidos opostos. Como são sentidos opostos, isso significa que a carga elétrica tem valor menor que zero. Se ela tem valor menor que zero, qual é o sinal da carga elétrica? É negativo. Por isso a resposta certa é a letra B. Tudo bem, pessoal? Essa foi uma aula extremamente dócil, tá? Fique com Deus e até a próxima.